A paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos os queridos irmãos e amigos. Agradecemos a Deus por mais esta rica oportunidade de podermos mais uma vez aqui juntos meditarmos de forma simples e direta na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu desejo que vocês estejam sempre firmes na fé, não desfalecendo, não desvanecendo, não desanimando diante dos obstáculos e das dificuldades e das situações que exigem um pouco mais da vossa fé, um pouco mais da vossa esperança. Nós costumamos dizer que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. E nem sempre, irmãos, nós botamos isso em prática em nossas vidas. Com respeito à conduta, a gente até que se esforça um pouco mais. Cometemos um erro, a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que eu devo me comportar assim. A Bíblia diz que eu devo respeitar, a Bíblia diz que eu devo amar. Mas com respeito à fé, a gente nem sequer pensa na profundidade desta palavra. Regra de fé. Ou seja, não conduzimos a nossa fé ou não regulamos a nossa fé de acordo com a palavra de Deus. E se nós observarmos bem, a palavra de Deus nos dá vários conselhos a respeito da fé, né? E nós vamos ler algumas referências aqui durante esta mensagem. Mas eu quero ler aqui em João, capítulo 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Algumas versões dizem do seu interior, do profundo do seu coração. Eu já ouvi bastante mensagens sobre esta passagem, já li esta passagem diversas vezes, mas eu confesso para os irmãos que ultimamente me tem chamado muito a atenção esta frase: quem crê em mim, como diz a Escritura. E meditando nesta frase, eu pude separar apenas duas maneiras de se interpretar. Pode ser que existam outras, isso vai depender muito, né, da capacidade de entendimento, da capacidade de discernir e da visão de cada um com respeito a esta passagem. Mas uma das interpretações, eu penso que Jesus possa ter pretendido dizer: as Escrituras dizem que quem crê em mim, rios d'água viva fluirão do seu ventre. E a segunda é: a Bíblia diz que tem uma maneira para se crer em mim, ou seja, quem crê em mim de acordo com a palavra de Deus. A sua fé tem que estar de acordo com a palavra. Isso me chamou a atenção, porque eu tive meditando neste capítulo aqui, a partir do versículo 10, né, quando o título diz: Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Os irmãos depois podem ler toda a passagem. Nós vamos separar alguns versículos aqui que nos fazem entender que Jesus provavelmente quis dizer: quem crê em mim, como as Escrituras dizem que se deve crer, ou seja, crer em conformidade com a palavra de Deus. Nós observamos aqui vários fatores que nos fazem ter esta interpretação. Por exemplo, o próprio texto diz que havia dissensão entre os judeus, entre o povo. Aqui no versículo 12 diz assim: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes ele engana o povo.
vemos ainda no versículo 27 e o 31. Tem uma coisa muito interessante aqui. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Nós vemos aqui que essa dissensão se consistia também na divergência de opiniões a respeito do Senhor Jesus, e tudo por ignorância da sua palavra. Naquela época eles conheciam somente o Velho Testamento e se firmavam muito no Pentateuco e nos profetas, né? Tanto é que eles citam muito a lei de Moisés. Alguém por ignorância diz, quando vier o Cristo, não sabemos de onde ele é, sendo que a palavra de Deus no Velho Testamento já nos alertava a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui já é uma predição do nascimento do Messias e a instituição do seu reino. Então, vemos que estas pessoas não sabiam, afirmavam que ninguém saberia de onde Jesus é por falta de conhecer a palavra de Deus, porque esta escritura de Miqueias eles haviam já no tempo deles, porque Miqueias foi um dos profetas. E aqui já temos uma base do que Jesus quis dizer. Quem crê em mim, como diz a Escritura. No versículo 31, diz aqui, E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Creram nele, em Jesus, mas não como o Cristo. Irmãos, vamos dar aqui uma pausa, vamos trazer isso um pouco para os nossos dias. Infelizmente, irmãos, muitos hoje não estão crendo em Jesus como o Cristo, apesar de pronunciarem o nome de Jesus Cristo. Muitos hoje não o estão servindo, não o estão adorando pelo que ele é, por quem ele é e pelo que ele veio fazer, a sua principal missão, que foi salvar. Podemos ver Isaías 61, os primeiros versículos, talvez de 1 a 5, os irmãos já poderão entender qual foi a missão do Senhor Jesus Cristo. E ali dentro daqueles parâmetros que estão relacionados aí acerca da sua missão, não fala que ele veio para dar casa, que ele veio para dar carro, que ele veio para dar trabalho. Não. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, veio resgatar, libertar os oprimidos. E muitos estão servindo ao Senhor Jesus, mas não como o Cristo, mas não como o Salvador, mas não como o Redentor. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E assim era a ignorância do povo por falta do conhecimento da palavra. Quem crê em mim, de acordo com o que a Escritura diz, ou como a Escritura diz, que se deve crer. Ainda do versículo 40 e o 41, diz aqui, então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia. Nós não encontramos no Velho Testamento nenhuma mensagem direta que afirme que Jesus venha da Galileia. Esse termo, vem o Cristo da Galileia, é um termo pejorativo.
Isto aqui está ligado a Isaías 53, por exemplo, quando fala que era o desprezado, foi desprezado. João fala aqui no capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Natanael fez uma pergunta: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, aqui diz que nesse termo está falando da maneira com que Jesus seria recebido pelo povo. Agora, presta bem atenção em uma coisa. Todo mundo sabia que ele era da Galileia, por quê? Porque a sua mãe, Maria, era de Nazaré. Leia lá em Lucas, capítulo 1, 26 ou 2, 26. É 1, 26. É 1, 26 e pode ler o 27 também. O anjo veio a uma virgem de Nazaré. Seu pai, logo depois que Jesus nasceu, né, Herodes queria matar o menino, nós conhecemos a história, ele fugiu para o Egito. Depois ele foi avisado por um anjo que os que queriam a morte do menino já estavam mortos e que era para ele retornar para Jerusalém. Como José sabia que Arquelau reinava em lugar de Herodes, ele temeu. Então ele foi para Nazaré, foi para a Galileia, e aí diz a Bíblia, para que ele fosse chamado o Nazareno. Podemos ler isto aqui, ó, em Mateus capítulo 2, do versículo 19 ao 23. Diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foram para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então eles conheciam Jesus como um habitante de Nazaré. E aqui entra uma questão muito importante. Nenhum deles tiveram a curiosidade de chegar para o Senhor Jesus e perguntar: aonde o Senhor nasceu? Já que eles creram nele, já que alguns diziam ele é o Cristo, ou ele é um dos profetas, ou ele é o profeta que devia vir ao mundo. E eles não indagaram a respeito da sua cidade de nascimento. Seja a Galiléia, seja Jerusalém, podemos exemplificar também com a nossa cidade no nosso país. Por exemplo, Rio de Janeiro, tem muito baiano, tem muito pernambucano, tem muito cearense, tem muito capixaba. Mineiro, então, chove a cântaros. E habitam ali muitos anos, de forma tal que as pessoas até pensam que eles são cariocas. Aprendem o modo de falar, o sotaque, alguns não perdem, né, as suas características mineirísticas. Brincadeira. Mas, se perguntar: seu João, de onde o senhor é? Ah, eu nasci lá na Bahia e fui criado aqui no estado do Rio. Então eles deveriam ter perguntado onde Jesus nasceu, para terem certeza que ele era o Cristo, para confirmarem a sua fé. E aqui nós vemos uma aplicação prática de que eles não estavam crendo no Senhor Jesus, como diz a Escritura. E é interessante notar, irmãos, que nem mesmo os sacerdotes, os religiosos, os principais do povo, creram no Senhor Jesus, como diz as Escrituras.
porque Nicodemos lhes dá um conselho, né, a respeito de Jesus, e eles rebatem dizendo no versículo 52 do capítulo 7, onde nós lemos: responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E olha, eles eram os sacerdotes, eram os principais do povo. Diz aqui no versículo 45: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? E eles responderam, os servidores: nunca algum homem falou assim como este homem. E aí entra Nicodemos e vem para o versículo em que nós falamos. Eles próprios poderiam ter chamado eles: escuta aqui, onde é que o Senhor nasceu? Ou se eles não quisessem o reconhecer como o Senhor, onde que você nasceu? E ele iria falar: eu nasci em Belém de Judá, nasci na cidade de Davi. E eles iriam crer que ele era o Cristo. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. Trazendo isso para os nossos dias, nós observamos, irmãos, que este conceito não vem sido aplicado corretamente. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Isso significa que nós devemos esperar aquilo que não vemos e crer naquilo que não vemos. Isto vai em conformidade com o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 e o 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, ainda ao 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Presta atenção, segundo o que Pedro diz, devemos crer para ver. E ele diz para os irmãos, o qual não o havendo visto. Jesus, antes da sua partida, ele disse uma coisa interessante: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. E ele disse que não nos deixaria órfãos, mandaria um outro Consolador. É o Espírito Santo, que nós sabemos que veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, veio para nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus falou, veio para nos revestir de poder, de autoridade, veio para nos consolar. E ele é o intercessor agora aqui na terra. Jesus está no céu, mas Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E nós o vemos fisicamente? Não, mas ele está presente. E ele diz também na sua palavra, assim, ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei para vós. E se eu for e voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então, ele não está mais aqui fisicamente na terra. Paulo fala que depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu às mulheres, a Pedro, a vários apóstolos, depois apareceu a quase 500 pessoas de uma só vez, e por derradeiro, por último, apareceu a ele como um abortivo, como nós vemos lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Então,
a ignorância e a falta de conhecimento da palavra de Deus estão fazendo pessoas afirmarem: eu estou vendo Jesus, eu vi Jesus. Não, Senhor. Ele pode ter visto um anjo, porque Jesus já está presente com você. E se ele está presente, por que é que ele tem que aparecer se ele já está presente? E ele mesmo disse que o mundo não o veria mais. E a Bíblia nos fala da sua segunda vinda para nos arrebatar. Então, hoje podemos ter visão de anjos, o Espírito Santo pode falar conosco como falou, né, com os apóstolos. Já falou comigo, irmãos. Eu já ouvi a voz de Deus através do Espírito Santo várias vezes. E Ele é quem vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus não está aqui na terra fisicamente, está espiritualmente. E se ele está espiritualmente, espírito não tem corpo. Ele mesmo disse para Tomé: vem, toca aqui a tua mão e vê que sou eu mesmo. Mas antes dele ser assunto aos céus, depois que ele foi assunto aos céus, ele não voltou mais aqui. Então, quem está aqui na terra hoje é o Espírito Santo. E Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com certas visões que alguns irmãos andam tendo. É uma coisa que eu não julgo. Eu uso a palavra de Deus para refutar isso. Amém? E como falamos de Tomé, podemos ler João 20, 26 a 29. Vai confirmar o que Pedro diz. Não o havendo visto, vos alegrais. Nós cremos num Cristo que nós não vimos. Servimos a um Jesus que está conosco. Ele está aqui comigo. Está aqui conosco. Nós estamos aqui online reunidos. Minha esposa está aqui. Eu não vejo ele aqui, mas eu posso sentir. João 20, 26 a 29. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. As Escrituras nos diz que devemos crer em Jesus sem ver Jesus, sentir Jesus, aceitá-lo como Salvador pela fé, que diz Hebreus 11:1 o significado de fé. Amém? E Paulo nos fala em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. É assim que devemos crer no Cristo das Escrituras. Em João 11, 39 e 40, Jesus diz para Marta: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos crer para ver a glória de Deus, crer para ver os milagres acontecer, e não ver para crer nos milagres. Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Olhe para trás, deixa eu olhar para trás de mim e ver se tem algum sinal me seguindo. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E é essa fé que nós temos que ter em Jesus. Crer no Cristo invisível. Amém? Ele é invisível. Nós o podemos apenas sentir através do Espírito Santo, que veio para nos testificar dele, que veio para nos falar, para nos transmitir o que recebeu dele. E nós temos que crer desta maneira para que possamos agradar a Deus, como diz também Hebreus 11:6. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Então aceitemos a Cristo pela fé. Creiamos no Cristo das Escrituras. Creiamos em Cristo como diz as Escrituras. Sigamos o conselho de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos, para receberem o seu milagre, precisam crer. E muitos não estão crendo na forma correta. Podemos ver isso? Não é crítica, é simplesmente uma orientação, uma instrução para que aqueles que assim agem deixem de agir. Vão orar por uma pessoa, traz a foto dele, traz uma peça íntima dele. Ah, eu vou lá na tua casa ungir as paredes da tua casa. Irmãos, se creres, tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, o enfermo é curado. Em nome de Jesus, os endemoniados são libertos. E no nome de Jesus, esse demônio tem que sair. Porque não há autoridade maior do que o nome de Jesus. Nós temos que crer no poder do nome de Jesus. E isto pela fé. Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então vamos confrontar a nossa fé com a palavra de Deus para ter certeza de que nós estamos crendo em Cristo, crendo no nosso Salvador, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina que devemos crer, sem fantasias, sem filosofias, sem vanglórias, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, adoração, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Crer que no seu nome milagres acontecem. Crer que os sinais nos seguem através da fé. Creiamos no Cristo das Escrituras. Creiamos em Cristo como as Escrituras nos dizem que devemos crer. É assim que você crê? É assim que você espera? É assim que você confia? Então permaneça neste caminho, porque este é o caminho certo. Que você seja cheio do Espírito, cheio do conhecimento, cheio da graça de Deus, cheio da revelação de Jesus Cristo, pela fé na sua palavra. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na presença do Cristo invisível que está conosco.